Finalmente, depois de quase 2 anos de espera, House of the Dragon voltou com a segunda temporada. Sem mais enrolação, já vamos começar com a análise do episódio. Mas antes, não esquece de já deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos sobre Game of Thrones e a Casa do Dragão. Então, vamos lá. O episódio começa de maneira espetacular, com o norte, Winterfell e a muralha aparecendo. Eu sou meio suspeito para falar, já que a Casa Stark é a minha favorita, mas eu fiquei muito feliz com toda essa cena. Ver todos esses momentos de volta, e principalmente a muralha, me fizeram ficar muito saudosista, digamos assim. Me deram muitas lembranças, principalmente do auge de Game of Thrones. Então eu fiquei bem feliz com essa cena. Embora eu tenha que falar, é uma cena bem pequena, é mais uma introdução de personagem e mais uma introdução de temporada. Mas mesmo assim, vale a pena falar aqui que eu achei incrível. Logo depois disso, nós temos a Rhaenys contra o Daemon. Eles estão discutindo lá, principalmente porque a Rhaenyra saiu para procurar os restos, né, do seu filho. E aí eles têm uma discussão, onde principalmente o Daemon tá falando que a Rhaenys é a grande responsável disso tudo. Eu não gosto da cena da Rhaenys lá no 9º episódio da primeira temporada, até porque isso não existe nos livros e eu acho que não faz muito sentido com a série, já que ela poderia ter simplesmente acabado com a guerra ali. Mas já que eles fizeram isso, eu acho que esse vai ser um dos grandes pontos da personagem. Sabe? Vai ser uma das grandes motivações que vai explicar a personagem fazer algumas coisas que ela vai ter que fazer nos próximos episódios. Então eu acho que esse conflito que tiveram entre os dois personagens já foi para plantar essa semente. Depois a gente tem finalmente a Rhaenyra procurando pelo Luke, né? Ela tá lá perto de Ponta da Tempestade e tá procurando por ele. Já era uma cena que a gente estava teorizando aqui nos trailers. E de fato era tudo isso mesmo que a gente pensava. E essa cena ela tem algumas divisões, onde primeiro ela tá procurando pelo Luke e depois ela acaba achando ele, né? E aí mais à frente a gente tem a cena do funeral. Eu acho que são cenas bem bonitas visualmente e bem impactantes, tá? Eu gostei de como que elas foram feitas, principalmente porque a Rhaenyra ela acaba não falando nada, né? Mas você sente completamente a dor dela, principalmente pela feição da atriz, né? Então eu achei uma boa atuação da Emma Darcy e gostei muito dessas cenas, foram bastante emocionantes. Depois a gente tem a Alicent e o Criston Cole ficando rapidinho. Não tem muito o que falar sobre essa cena, mas eu fiquei me perguntando se eles já faziam isso quando o Viserys estava vivo, ou se eles esperaram o Viserys morrer. Mas de qualquer forma, mostra algo que eu já suspeitava, principalmente nos outros episódios, né, nos últimos episódios da primeira temporada, que é que a relação dos dois, eles estavam meio íntimos demais, sabe? Eles estavam muito próximos e aí eu tava achando que a série de fato ia partir por isso. Então assim, vale falar que no livro não existe nada da relação do Criston Cole com a Alicent, né? Eles não têm nenhum relacionamento, mas a série acabou preferindo fazer isso, né? Sinceramente, eu acho que nesse caso é uma mudança que eu até gosto, porque eu acho que bota mais camadas para esses personagens, sabe? Depois a gente tem algumas cenas envolvendo o Aegon. Eu achei algumas das melhores cenas, principalmente porque a gente tem um conselho, e eu sempre gosto dessas cenas de conselho, até porque a gente vê um pouco aí da política, das estratégias que a gente tem, e acaba me lembrando muito também Game of Thrones, então eu gostei bastante dessa cena do conselho. E depois a gente tem a cena no Trono de Ferro, onde eu achei bem engraçada, porque o Aegon ele tá tentando ajudar todo mundo, né, meio, digamos assim, de maneira inocente, né, ele tá tentando ajudar todo mundo, e o Otto tá toda hora falando pra ele não fazer isso. Até porque o Otto é, tipo, aquela velha figura política e o Aegon é a pessoa nova, tipo, a pessoa que tá, tipo, uma semana no poder. Então eu gostei muito porque eu achei engraçado e também por essa diferença de personalidade entre esses dois personagens. A Rhaenyra falando a sua única frase durante todo o episódio
que é que ela quer o Aemond Targaryen, né? Já que foi ele que matou o seu filho. A partir disso, o Daemon acaba entrando em Porto Real escondido e ele fala que ele quer um filho por um filho, né? Um dos momentos mais marcantes do livro Fogo e Sangue da Dança dos Dragões. Ele acaba contratando o Sangue e o Queijo para entrarem no castelo e acabar matando o Aemond. Vale falar aqui, agora, esse é o momento mais polêmico do episódio. Muita gente odiou, principalmente porque eles fizeram muitas mudanças em relação ao Fogo e Sangue dos livros, tá? Muitas mudanças. A primeira delas é, sem dúvida, que Daemon e a Rhaenyra, eles pedem para matar o Aemond, né? E nos livros eles não fazem isso. Eles pedem para matar um dos filhos do Aegon. Então a gente já tem uma diferença aqui. O segundo ponto é que quando eles entram no castelo e eles estão lá à procura do Aemond, eles acabam entrando no quarto da Ealena. E aí ela tá com os 2 filhos. E essa já é a segunda mudança, porque nos livros ela tem um terceiro filho. É mais uma vez Game of Thrones, House of the Dragon fazendo uma exclusão de personagens e simplificando a trama. O que eu não gosto, eu já odiava isso em Game of Thrones. E agora também não gosto. Então foi esse segundo ponto. E o terceiro ponto, que muita gente não gostou, foi que foi uma cena muito menos brutal e chocante que é nos livros, principalmente porque não tem a escolha da Ealena, né? Eu posso fazer algum vídeo depois falando todos os detalhes sobre o Sangue e Queijo, mas basicamente o resumo é que a Ealena, ela tem que escolher qual dos filhos vai acabar morrendo. E aqui a gente não tem isso, né? Na verdade foi muito simplificado. E além do mais, a gente não tem a Alicent na cena. A Alicent no livro tá nesse momento, enquanto que aqui ela tá dormindo com o Criston Cole, digamos assim. Então foi uma cena completamente diferente. Então muitos fãs acabaram odiando essa cena. E eu vou dizer que eu fiquei no meio termo, tá? Eu achei que a cena ela não tem o mesmo impacto que acontece no livro Fogo e Sangue, nem perto, mas eu não achei que foi uma cena ruim. Muito pelo contrário, até porque eu já achava que não seria tudo isso, até porque eles já tinham excluído um dos filhos da Ealena e também porque eu achava que eles não iam fazer algo tão brutal. Então foi uma cena que, assim, é uma cena, acho que boa, bem feita, mas tá longe de ter a importância e o impacto que foi no livro Fogo e Sangue. Bem, gente, essa foi a análise do episódio. Foi um episódio bastante polêmico que dividiu muita gente lá no meu Instagram, que, por sinal, se você ainda não segue, vai estar aqui na descrição para você me seguir lá. Muita gente ficou dividida. Algumas pessoas odiaram o Sangue e Queijo, outras acharam espetacular. E aí, claro, eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Particularmente, eu gostei bastante desse episódio. Eu acho que o seu grande defeito foi porque eu achei ele muito corrido. Eu acho que esse episódio deveria ter tido uns 20 a 30 minutos a mais, sinceramente, para ter mais construção de personagens e pra gente entender melhor o que está acontecendo, porque eu achei que foi muito rápido. E o Sangue e Queijo, sim, ele é bem inferior ao livro, né, o que acontece no livro, mas não chegou a me frustrar tanto, porque eu já tinha uma expectativa que eles iriam mudar algumas coisas, sabe? Então é aquela coisa, não foi do jeito que poderia ter sido, mas não chegou a me frustrar completamente. Então, no geral, eu colocaria esse episódio como uma nota 8,5, 9. Eu gostei bastante, sinceramente, e fico no aguardo para o segundo episódio. E, claro, semana que vem vai ter vídeo de novo aqui no canal, então não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado, até a próxima e tchau!